quando aquela barriguinha chata, a gente faz exercício, a gente muda a alimentação, a gente faz de um tudo e aquela barriguinha não some de jeito nenhum. Será que não tem uma causa por trás de tudo isso? Pois é, eu fui pesquisar e eu descobri o hormônio, ele é chamado de hormônio do estresse. Olá, tudo bem? Eu sou a Leca Raine e estou muito feliz porque você está aqui no canal. Eu quero te pedir que continue até o final para você assistir esse vídeo todo, porque só assim você vai poder opinar e dizer se realmente você concorda com esse vídeo ou se você acha que nada disso tem a ver com você. Olha só, o tema de hoje eu acho que é bem interessante para você, para mim, para todas nós. Quem não sofre com aquela barriguinha, né? Com aquele excesso de gordura justamente aqui na frente, na região abdominal. O excesso de gordura na região abdominal nem sempre é causada por excesso de alimentação. Aliás, eu acredito que quando tem excesso de alimentação, a gente engorda, a tendência é a gente engordar como um todo, né? Mas quando aquela barriguinha chata, a gente faz exercício, a gente muda a alimentação, a gente faz de um tudo e aquela barriguinha não some de jeito nenhum. Será que não tem uma causa por trás de tudo isso? Pois é, eu fui pesquisar e eu descobri o hormônio, ele é chamado de hormônio do estresse. Muito provavelmente você já ouviu falar, o cortisol. O cortisol, que é conhecido também pelo hormônio do estresse, e isso acontece porque quando a gente vai enfrentar alguma situação de perigo, alguma situação nova, algo que faz com que o nosso organismo fique de sobreaviso, esse hormônio entra em ação e libera glicose na corrente sanguínea. E ele faz com que essa glicose dê a energia necessária para a gente correr de um cachorro, por exemplo, para a gente enfrentar um trânsito louco, cheio de carros, por exemplo. A gente tem que estar atento, tem que estar prestando muita atenção ao que está fazendo, e aí o nosso organismo ele recebe essa dose extra, digamos assim, de glicose, para poder ter energia justamente para estar ali com a atenção voltada para aquela pista cheia de carros. E também não só isso, muitas vezes a gente vai ter uma reunião importante, a gente tem que falar a coisa certa, na hora certa, naquela reunião, para a nossa chefia, para o superintendente que vem de fora, de outro estado, ou está ali, né, no online. Então, gente, tudo isso faz com que o nosso organismo necessite de um aporte extra, sabe? E é aí que o cortisol entra. Esse cortisol, ele é lançado na corrente sanguínea. Só que o excesso de cortisol gera um problema muito sério. É aí que está o problema e é aí que me fez vir gravar esse vídeo. É que o excesso desse hormônio, do cortisol, faz com que o metabolismo se modifique. O metabolismo que antes a gente tinha passa a não funcionar do mesmo jeito, da mesma forma. O metabolismo passa a ser outro. E aí vai gerando um acúmulo de gordura na cintura, na barriguinha, fazendo com que cada vez mais a gente se preocupe com isso, porque a gente tenta de tudo para tirar essa barriga e não consegue. Vai aí os exercícios físicos, vai a alimentação, a gente muda tudo em relação ao que pode ser mudado, tentando perder essa barriga e não consegue. E como é que a gente sabe que o cortisol pode estar desregulado ou estar num nível muito alto? Exames médicos, é claro, a gente precisa procurar um médico e ele vai pedir o exame e vai ver esse exame de glândulas, né? Pode ser um endocrinologista, para ele perceber, para ele fazer esse exame e ver se a gente está com algum problema em relação ao cortisol. Mas fora isso, gente, tem também alguns indícios, não só a barriguinha saliente, tem alguns indícios que mostram que o cortisol ele não está lá num nível muito bom, não.
quando a gente começa a ter um sono muito diferente do que a gente tinha antes, ou a gente passa a dormir demais, ou a gente passa a dormir de menos, a gente tem uma insônia louca e não consegue, sabe? Meditação, chazinho, tô sem problemas, tô sem nenhum estresse aparente, mas eu não consigo dormir direito. O que pode ser? Pode ser o cortisol. E também é outro indício a síndrome do intestino irritável. Já ouviu falar? Quando tudo que a gente come faz mal. Gente, tudo irrita o intestino. Eu já passei por isso, mas eu acredito que no meu caso era ansiedade sem tratamento, uma ansiedade não tratada, que hoje eu trato com um médico especialista, inclusive. Mas se não é o seu caso, você não está com essa ansiedade toda, sabe? E tudo faz mal. Tudo que você come, se é leite, é a lactose, se é o pão, é o glúten, se é a carne, é porque foi a proteína demais, o churrasquinho, foi a gordura, enfim, o doce, é porque foi açúcar. Tudo que você come faz mal e muitas vezes até as próprias frutas e verduras, que a princípio não causam problema nenhum, pelo contrário, elas são benéficas e a gente tem que consumir no dia a dia. Até mesmo as frutas podem causar problema e você ter essa diarreia, sabe, e constante, e você já não sabe mais o que fazer para tratar, já não tem mais nada que você possa tirar da sua dieta e essa diarreia é constante, que pode ser a síndrome do intestino irritável, que está sendo causada justamente por um nível inadequado do cortisol. Outros desequilíbrios que o excesso de cortisol pode causar em relação à depressão, ansiedade que você nunca teve e passou a ter, e também em relação à hipertensão arterial. Sua pressão tende a ficar mais alta. A pressão arterial, ela se desregula. Também é algo que pode ser consequência do cortisol. E é preciso desconfiar quando todos esses fatores se somam. Não é? Quando a barriga não vai embora, quando a sua alimentação, toda a alimentação faz mal, quando a sua pressão sobe sem que nem porquê, você não tinha pressão alta e passa a ter, quando você se sente deprimida, quando a sua ansiedade atinge picos lá nas alturas, tudo isso pode ser, sim, endócrino, um problema endócrino, e é preciso que um médico seja consultado o quanto antes para você ver como é que está esse nível de cortisol, que é justamente o regulador do estresse, o hormônio ligado ao estresse, o hormônio regulador do estresse, assim chamado. Então, antes de se culpar por essa barriguinha que não quer ir embora de jeito nenhum, antes de se culpar por isso, procure um médico para saber exatamente o que você tem, que muitas vezes pode ser algo ligado a uma coisa que você nunca imaginou. Pode até não ser o cortisol, pode ser um outro hormônio que está dando esse descontrole total no seu organismo. Então é isso, um beijo, muito obrigada por você estar aqui. Se você gosta desses vídeos que eu venho gravando, inscreva-se no canal, compartilhe com as suas amigas, não deixe de compartilhar, me ajude a fazer esse canal crescer, para a gente poder gravar cada vez mais vídeos, para a gente criar uma comunidade de meninas acima dos 40 que precisam estar antenadas com a medicina, com os padrões estéticos, com a nossa memória, com as nossas questões hormonais, com a menopausa, enfim, tudo aquilo, todos aqueles fatores que nos afetam diretamente. É isso aí, um beijo, fique com Deus, até a próxima, até o próximo vídeo.